Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui com o nosso canal Porção Diária da Palavra. Estaremos juntos seguindo até sábado, sempre de segunda a sábado, às 5h30 da manhã, os vídeos são postados e assim nós temos seguido com uma breve meditação da Palavra de Deus para o encorajamento, o fortalecimento espiritual, os diversos temas e assuntos nós tratamos e sempre visando o crescimento espiritual. Quero, então, desejar que você tenha um dia muito abençoado, juntamente com a sua família, seja um dia frutífero, produtivo, assim como a semana, que você consiga alcançar aí os seus objetivos, né, que você seja bem-sucedido. Que Deus guarde você e, junto com você, toda a sua casa. Também quero, nesta semana, compartilhar em nossas devocionais alusivas a algumas mulheres que estão registradas nas Escrituras Sagradas para nós. A Bíblia traz algumas mulheres que foram tremendamente usadas pelo Senhor e a partir então das comemorações, não é, dos 60 anos da Organização Feminina da Terceira Igreja Batista em São Fidélis, eu quero então aqui sim poder compartilhar com você algumas mulheres e aquilo que elas viveram, vivenciaram e como que nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida. Hoje, então, quero compartilhar com você, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, apenas o versículo 32, e a palavra de Deus diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Vou falar novamente. Lembrem-se da mulher de Ló. Talvez você nunca tenha lido esse versículo da palavra de Deus. Talvez você já tenha lido o capítulo 17 todo e passado por ele, quase que de forma despercebida. E assim acontece. Nós vamos fazendo a leitura da palavra de Deus e muitas vezes nós não nos damos conta de algumas preciosidades que estão inseridas na palavra para nós. E aqui está um versículo muito importante para nós. Talvez você tenha familiaridade com a história da mulher de Ló. Talvez você saiba o que aconteceu com ela, a maneira como ela viveu, o que ela fez, ou o que ela deixou de fazer. E assim, então, talvez você seja um conhecedor da Escritura, mas talvez você está ouvindo as devocionais, mas ainda não conhece a história de Ló. E quando nós temos, a palavra de Deus fala que Deus chamou Abraão para que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra que haveria de ser-lhe mostrada. E então Deus o leva para a terra de Canaã, só que ele leva o seu sobrinho Ló. E eles então vivem juntos por um bom tempo, e o rebanho de Abraão cresceu muito, o rebanho de Ló também cresceu, e chegou um momento que os pastores, aqueles que cuidavam do rebanho, eles começaram a brigar. E Abraão disse: não, nós somos parentes, nós não podemos fazer isso, você pode escolher, se for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, e então vamos nos separar. Ló foi habitar nas Campinas, né? A região de Sodoma e Gomorra, e assim então a palavra descreve para nós, lá no livro do Gênesis, narrando essa situação. E ele, naquelas cidades, ele foi habitar em Zoar, e chega uma situação específica que Deus anuncia a Abraão que haveria de destruir aquelas cidades, por conta do mal, do pecado, da devassidão, do distanciamento de Deus, da forma como ele vivia. Deus anunciou a destruição. Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, pela família dele, e Deus então anuncia a Abraão que se tivesse 10 justos naquela cidade, ele não destruiria aquelas cidades. Só que ele não encontrou esses 10 justos, mas havia ali a família de Ló, sua esposa e suas filhas. E Deus, por amor a Abraão, então faz com que Ló seja retirado daquele lugar. O anjo foram lá anunciar a Ló que ele deveria sair correndo apressadamente, porque a cidade seria destruída. E deu uma ordem: não olhem para trás. Não olhem para trás. E então, eles estavam demorando, os anjos agarraram na mão de Ló e da sua esposa, suas filhas, e foram expulsando para que eles saíssem daquela terra e eles fossem então embora daquele lugar.
E é nesse contexto que chega um determinado momento, a esposa de Ló, ela não resistiu e ela então olhou para trás. A palavra de Deus diz que ela foi convertida numa estátua de sal. Ló, com as suas 2 filhas, continuaram correndo e Deus está destruindo as cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, o que nós podemos encontrar, o Senhor Jesus ele está falando sobre a sua vinda. A segunda vinda de Jesus, como seria, a maneira como a igreja deveria se comportar, como que o povo de Deus deveria então viver e a expectativa dessa vinda gloriosa do Senhor. E então, no meio desse ensinamento, está o versículo para nós hoje. Lembrem-se da mulher de Ló. Então, eu e você precisamos lembrar da mulher de Ló por conta da sua desobediência. Deus disse para Ló e sua família, não olhe para trás. A mulher de Ló não quis saber, não quis obedecer. Ela não quis viver segundo a palavra de Deus. Ela olhou para trás. Podemos entender que então estava presente ali rebelião, rebeldia, incredulidade, desobediência, tudo ações contra o nosso poderoso Deus, contra a palavra de Deus. E assim, muitas vezes eu e você podemos também incorrer no mesmo erro. A palavra de Deus está revelada e nós às vezes podemos, não vai acontecer nada disso não, eu posso viver e fazer o que eu bem quiser, eu bem entender. Só que toda a nossa ação de desobediência, nós vamos colher como resultado também as consequências. E a consequência da mulher de Ló foi que ela ficou convertida naquela estátua de sal. Podemos pensar que talvez o seu coração estava tomado, impregnado pelas coisas daquela cidade. A forma como eles viviam, o pecado que eles cometiam, a devassidão que fazia parte da vida deles, a indiferença para Deus. Então, ela poderia estar apaixonada por tudo aquilo, tomado, seu coração cheio daquelas coisas. E então ela não aguentou, ela olhou para trás. Deus vai destruir tudo isso. Tudo vai pegar fogo. E de repente o seu coração tomado com aquelas coisas lá de trás. Então, quando a gente olha a palavra de Deus, nós vemos que o povo que saiu do Egito, eles ficaram com saudade das panelas de carne do Egito. Ficaram com saudade das casas que eles moravam no Egito. Só que eles esqueceram que estavam indo para a terra prometida. É importante que eu e você estejamos atentos. Não podemos olhar para trás. Algumas pessoas às vezes reconhecem Jesus como Salvador, creem que a palavra de Deus, o Evangelho da salvação é a verdade, mas muitas vezes ficam com o coração preso, apaixonado pelas coisas do mundo que teve que deixar. Só que a palavra de Deus diz que assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque as coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. Então, a mulher de Ló nos ensina a realidade que devemos obedecer ao Senhor, mesmo quando nós podemos até achar, mas por que é isso, mas por que é aquilo, mas por que? Nós podemos fazer um monte de questionamentos, um monte de perguntas, mas nós precisamos obedecer. Deus Todo-Poderoso manda, Ele ordena e nós colocamos na prática, nós obedecemos. Lembre-se da mulher de Ló. Então, a lição de hoje, conquanto é um aspecto negativo, mas com lições positivas. Que Deus assim nos abençoe, que o seu dia seja um dia de obediência, um dia de aplicação da palavra de Deus na sua realidade, na sua vida, e que você seja feliz por isso, alegre, contente, satisfeito, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Aos desobedientes, eu quero então chamar a atenção, cuidado, porque toda desobediência, a palavra de Deus diz que receberá a justa retribuição. Então, que Deus abençoe você, tenha misericórdia. Se você está na desobediência, na rebeldia, na rebelião, volte-se para o Senhor. Peça perdão, clame a Deus, arrependa-se, porque hoje é o dia para fazer isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permite viver. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela Tua graça e misericórdia.
E obrigado, Deus, pelo descanso da noite. E obrigado, Deus, porque podemos lançar sobre o Senhor todas as nossas expectativas, todos os nossos planos, propósitos, objetivos. Eu quero pedir ao Senhor que, por misericórdia e bondade, seja com o teu povo, Deus, a tua igreja nesse dia. Nos ajude, Deus, para não sermos, ó Deus, iguais à mulher de Ló. Deus, que o Senhor não encontre em nós uma vida e um coração desobediente, mas que o Senhor nos ajude a colocarmos na prática a tua palavra. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.